Yari da Z. Aqui é o Ryzen. Hoje eu queria bater um papito com vocês, meus caros specs, e falar um pouco sobre um assunto que todo mundo gosta de falar, mas ninguém sabe nada sobre de fato. É sobre vida fora da Terra, ou uma vida extraterrestre na Terra. Quem sabe até risco dizer que vive entre nós, mas a gente não faz ideia, talvez. Mas se tivesse alienígena entre nós, será que não seria evidente? Será que a gente não desconfiaria por um minuto? Será que um ou outro não teria achado? Porque é apenas uma teoria, tipo, não tem nenhum tipo de evidência, ou vamos dizer, testemunho, entre aspas, de fato sobre isso, certo? Agora, sobre, vamos dizer, entre aspas, invasões alienígenas na Terra, abduções e naves, tem um monte, tem vários. Então eu acredito que talvez não estejam vivendo entre nós. É difícil acreditar e na verdade eu acho até um pouco de ignorância. Porque não tem nenhuma evidência, é impossível não ter nenhum tipo de evidência, entende? Mas vida fora da Terra, com certeza. O nosso planeta é muito grande e aí acho que é ignorância demais tentar falar pelo universo inteiro. Então, deve existir sim, até porque o número de relatos e evidências é gigantesco. Mas eu não falo de coisas muito loucas de reptiliano e etc. Porque relatos de alienígenas que se parecem demais com coisas da Terra não faz sentido, porque é uma outra realidade. Não tem como a gente comparar uma realidade totalmente diferente com a nossa. É que nem antigamente quando os antigos ou tribos isoladas têm pintura e relatos, eles falam que são deuses, estrelas do céu. É o relato de acordo com a crença deles, e a gente faz outros relatos de acordo com a nossa. Mas por que a gente não fala sobre alienígenas e coisas extraterrestres de uma maneira mais científica? Porque eu vejo muitas pessoas falando até de forma religiosa. E quando surgem discussões desse tipo, tem que se manter razão, certo? Por exemplo, uma pessoa, tem dois caras que eu gosto de ver falando sobre isso. Primeiro é o Bob Lazar. Se você não sabe quem é um Bob Lazar, se você conhece hoje a Área 51, você conhece por causa do Bob Lazar. Ele sempre fala de uma maneira muito científica, muito precisa. Ele nem fala de seres extraterrestres, ele fala de tecnologia alienígena. Ele fala que não se importa com seres, ele se importa com a tecnologia. E o fato de ele só por essa frase é algo muito engrandecedora. Até porque hoje em dia a maioria das pessoas vê coisas sobre ETs no History. E o History, sinceramente, na minha opinião, de serviço gigantesco à humanidade. Tanto as coisas bíblicas que eles falam, que eles distorcem de uma maneira ridícula, e é ridículo, não é necessário, você entende? Tanto coisas da Bíblia, como também de alienígena, cara. Aquele cara cabeludo, totalmente louco, falando bosta o tempo inteiro. É escroto demais, cara. Mas, graças à internet, a gente não depende dele, certo? Tem diversos conteúdos que a gente pode pesquisar e saber sobre. Por exemplo, o Bob Lazar. E tem o canal Enigmas e Mistérios, onde tem um ufólogo, onde ele procura falar sempre de uma maneira científica. Ele nunca leva para um lado... Bom, acho que é o melhor exemplo falar, nunca leva para um lado religioso, vamos dizer. Ele sempre mantém uma coisa científica. Ele foca muito nos relatos brasileiros, nos acontecimentos brasileiros. E eu não fazia ideia, mas graças a ele descobri que os relatos brasileiros são realmente assustadores e bizarros. E lá ele fala vários. Fala, por exemplo, que em Minas Gerais, na Faculdade de Minas Gerais, que se concentram destroços, evidências que são capturadas pelo exército e etc. Voltando ao Bob Lazar, ele era um cientista que ele foi recrutado pelo exército dos Estados Unidos para um caso secreto lá. Eu não tô esquecendo as palavras certas, não preparei roteiro nada, só tô batendo um papo na moral aí com vocês. E ele foi levado para uma base. Nessa base, ele foi recrutado para cuidar de uma nave extraterrestre, tá? E a nave foi dividida em dois. Ele cuidava de um lado e um outro cientista cuidava do outro. O que eles estavam tentando fazer? Eles estavam tentando fazer uma engenharia reversa. A engenharia reversa é para você pega algo pronto, vamos dizer assim, um mouse. Você pega um mouse pronto
e você começa a desmontar e estudar ele para saber como ele funciona para você mesmo conseguir criar um. Isso é a engenharia reversa. E segundo ele, estavam fazendo isso com as naves. E ele estava tendo contato com uma bola de metal que produzia gravidade. Era uma bola que produzia gravidade. Ele falou que a gente é capaz de manipular a gravidade. O ser humano ele é capaz de manipular a gravidade, dá até para saber ter um caminho de como fazer, mas criar é impossível. Ele fala, cientificamente é impossível. E quando ele estava avançando um pouco mais nas pesquisas deles, ele foi tirado. E ele fala que certa vez lá dentro eles abriram vários hangares, ele conseguiu ver quantas naves tinham no total. Tinha de 9 a 12 naves, cara, no hangar. E ele perguntou sobre as naves, eles falaram que algumas caíram, outras eles acharam no mar. E lá mesmo eles testaram naves, tentavam voar com as naves. E ele falou que teve até um teste uma vez que ele viu eles se comunicando, o exército se comunicando com o OVNI, que era um soldado que estava lá dentro, tentando dirigir, descobrindo como ela funciona. E esse tipo de relato, eles são muito precisos, eles não são viajados. Porque tem gente que dá um relato muito viajado de ET, cara. E aí o cara desanima de querer saber sobre, entende? E é realmente difícil saber sobre, de fato. E quando o próprio governo dos Estados Unidos recentemente falou, isso aí realmente é alienígena e tal, quem sabe eles estavam testando qual seria a reação das pessoas sobre isso. Sinceramente, todo mundo cagou pra isso, tipo, tanto esse negócio de 2015, tá ligado? E eles viram que se eles revelassem mais sobre isso, talvez não seria algo tão alarmante. Não seria algo tão alarmante de fato, não é mesmo? Minha mãe diz que já viu, teve um relato bem assustador com o OVNI. Eu conheço pessoas que já viu, gente que gravou. Eu nunca vi nada. Eu até gostaria de ver. E os relatos de abdução são realmente assustadores, né? Vocês têm algum tipo de relato? Já aconteceu alguma coisa com vocês? Vocês acreditam ou não acreditam? Quais são suas teorias sobre ETs? Por enquanto não tem nada muito preciso para pensar sobre. Só queria levantar esse assunto aí. Bom, você estava esperando uma conclusão do meu pensamento? Eu não tenho não, cara. Só queria começar um assunto. E quem sabe alguma dessas coisas que eu falei você não sabia, e eu tenho certeza que você sabe coisas que eu não sei. Se quiser compartilhar nos comentários, eu vou ficar muito feliz. Obrigado por assistir até aqui. Eu prometo fazer algo mais elaborado no futuro. E o